Bom dia. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, né? Para nós termos assim uma visão melhor, né, da nossa, quando eu falo, né, do Ancestral Illumination, né? Eu sou a Dona Cida, né? E faz um tempinho que nós não nos vemos, né? Está na hora de nós entrarmos num papo interessante. Então, hoje eu quero falar sobre a encruzilhada da vida, né? Aí você me pergunta assim, né? O que é isso? Então, a encruzilhada da vida é a linha do tempo, são as linhas do tempo. A encruzilhada da vida é como em uma estrada existe assim, a gente vai andando numa estrada e às vezes quando a gente viaja, existe assim os entrecruzamentos, né? Os entrecruzamentos, eles representam um outro caminho, uma outra estrada, né? Então eles demarcam assim, né? Cidade tal, né? Então, às vezes tem 3, 4 indicações de locais diferentes, né? Às vezes eles demarcam zonas rurais, às vezes eles demarcam outras cidades, outras estradas, né? Então, na encruzilhada da vida, também existe essas demarcações. Mas, na verdade, nós não temos conhecimento dessas demarcações, né? Essas demarcações estão inconscientemente em nós mesmos, né? Mas nós não sabemos disso. Agora eu faço uma pergunta, né? A vocês ou a todos nós, porque eu já vivenciei, eu já vivi nesse momento de ilusão, né? Ilusão de mim mesmo, né? Você sabe o que você quer? Você sabe fazer escolhas? Você sabe o que você quer da vida? Na área da saúde, muitas vezes nós sabemos. Na área da saúde, nós sabemos o que queremos, que a gente sempre fala assim: eu quero saúde. Eu não vou entrar aqui na explanação do que quer dizer eu quero saúde. Nós só dissemos que quer saúde. Mas muitas vezes nós não observamos, não atentamos que só querer saúde não é o suficiente. Existem normas, existem hábitos, existe uma caminhada, ou seja, um mérito, um merecimento, um fazer, que hoje eu não vou adentrar dentro dessas questões. Também existe na área do trabalho, né? Na área do trabalho. Então, a maioria, que há raras exceções, existe aqueles que não querem o trabalho, né? Ele quer ganhar sem trabalhar. Ele quer. Todo mundo gosta de dinheiro. Aí vem a área do dinheiro, né? Mas vamos focar no trabalho. Então, aqueles que desejam o trabalho. Então, nós desejamos o nosso trabalho. Muitas das vezes nós não sabemos escolher, não sabemos que trabalho fazer, não nos preparamos para o trabalho e nós falamos assim: eu preciso de ganhar a sobrevivência, de ganhar para sobreviver, e não fazemos a escolha certa. Então, nós não temos qualificação para o trabalho. Então, o que vier,
a gente faz. E muitas vezes, o que vier, nós não sabemos fazer o que vier. Muitas vezes, nós não temos qualificação para o que vem. Eu posso falar o que vier? Às vezes vem um ser, vou exagerar agora, né? Uma cadeira para advogado, às vezes vem para enfermagem, vamos descer um pouquinho mais, às vezes vem para um nível de secretariado. Então, nós não podemos dizer, nós vamos pegar o que vier, porque nós não temos a qualificação para pegar o que vier. Então, essas são as formas de nós escolhermos. A maioria, eu estou falando isso porque a maioria das pessoas estão nesta condição. Eu vivenciei muitos anos nessa condição, mas por várias intempéries que aqui nesse momento não vou relatar, né? O que fazer? Eu não tenho qualificação suficiente para fazer. E mesmo porque, quando eu falo de mim, eu também, por muitos anos, eu não sabia o que queria. Eu ouço isso hoje, várias vezes, com vários adolescentes, com várias pessoas já adultos. Eu não sei o que fazer. Eu não gosto do que eu faço. Eu não sei o que escolher. Então, eu ficava assim pensando, né? Eu ficava pensando. O que eu faço? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Até que eu descobri que eu descobri que eu gostava de cozinhar. Então, eu comecei a me dedicar e fui fazer uma especialização, uma pequena especialização em cozinha, em cozinhar. Então, eu fiquei muito satisfeita, muito feliz. Durante anos, eu trabalhei como cozinheira. Mas chegou um dia que eu disse, não, mas eu tô cansada, tô enjoada, eu não tô satisfeita com cozinha, e eu quero outra coisa, porque eu tô sentindo muito cansativo, eu quero outra coisa. Então, parti para outra profissão, né? Parti para outra profissão. Mas, até um determinado tempo, eu estava feliz ali. Aconteceu vários prós e contras que eu não tive mais uma nutrição interior, uma nutrição interna daquilo que eu fazia. Eu percebi que aquela não era a minha missão. Eu sempre estava insatisfeita, triste, muitas vezes, e dizia, mas não é isso que eu quero fazer, né? Isso depois de muitos anos. Então, o que isso nos acarreta? Nós trabalhamos para sobreviver, trabalhamos para comer, né? Nós precisamos só de comer? Não. Nós temos o lazer, nós temos coisas que nós necessitamos, temos o vestuário, então temos a moradia, são várias as nossas necessidades. Mas o que acontece conosco quando a gente não tem, né, quando a gente não tem esse discernimento, né? Esse discernimento da vida, do que queremos, é que aquilo que nós fazemos, com a insatisfação, nós não nutrimos nem o nosso corpo e nem a nossa alma. Porque a nutrição, muitas pessoas pensam que a nutrição, eu também pensava assim antes de ter esse conhecimento, eu pensava que a nutrição, ela era tão somente de comer carne, batata, mandioca, ou para aquelas pessoas
que não come, não vamos aqui querer entrar na questão da alimentação. Mas assim, o se alimentar em si, ela é, ela é essencial, ela é nutricional, sim, mas existe uma série de coisas, né? Como as vitaminas, sais minerais e tal. É tudo alimento nutricional físico. Mas existe o alimento nutricional espiritual, energético, que muitas vezes, se nós não tivermos alinhados com o nosso equilíbrio espiritual, a nossa energia de alimentos físicos, ou seja, do material, né? Do material que eu digo da terra, ela não tem a absorção suficiente para nos nutrir. Também a alimentação do ar que respiramos, né, que eu já considero essa uma parte, né, da energia espiritual, porque sem a respiração não sobrevivemos, né? Não vamos entrar aqui, quando eu falo de espiritualidade, não estou denominando nenhum tipo de religiosidade. De religiosidade, não, de religião. Porque nossa, estou aqui hoje atropelando nas palavras. Ou seja, o religarem, que a religião é religarem com Deus, o religare com Deus, com a força maior, não importa onde estejamos. O índio lá na mata, ele religa com o divino. Onde quer que estejamos, a religião que nós escolhemos praticar, nós religamos com Deus. Mas muitas pessoas não têm esse religar. Ele não tem religião, mas ele também religa com o divino, o Deus dele interior, e ele se sobressai no seu dia a dia. Mas hoje nós também só vamos dar uma pincelada nessa área. Porque aí o que acontece conosco? Quando nós vamos atropelando a vida de qualquer jeito, sem entendimento, sem conhecimento, sem aquela força maior de nutrição divina, e sem alimentar a nossa força interior, né? A nossa força interior, ela vem da alegria, do contentamento, do sorriso, de ser alegre, que é o que nós sempre denominamos que nós estamos em busca da felicidade. Mas entre a felicidade e o nosso dia a dia, ela tem... eu aqui até não lembro direito como dizer o nome, mas existe... agora me fugiu o nome que diz, vamos supor... nas entrelinhas, eu vou colocar assim, nas entrelinhas em busca da felicidade, ela existe a alegria e o sorriso. Se nós não buscarmos todos os dias, né, em tudo que fazemos, a alegria e o sorriso, nós vamos andar a vida toda em busca da felicidade e a felicidade nunca vem. Dizia um comunicador que ele dava o seu programa e ele falava assim: a felicidade mora aqui. Então, se você não convidar a felicidade para morar contigo
em sua casa, em seu coração, em seu corpo, em todos os seus afazeres, a felicidade nunca virá, porque você precisa nutrir a felicidade com a alegria, com o sorriso, né? Se nós ficarmos carrancudo, tristes, angustiados, nós não vamos nunca alcançar a felicidade. Mas vamos em frente, porque o assunto aqui é falarmos a parada, né? Ou seja, a parada aqui hoje é para falar sobre o entrecruzamento da vida, né? No entrecruzamento da vida, existe as linhas mestras, né? Aí eu sempre falo para vocês nos meus em vídeos anteriores, né? Que quando eu comecei a trabalhar a ancestralidade, o Ancestral Illumination, né? Então, que me vinham as linhas da vida. Então, agora eu vou dar um esclarecimento, uma pincelada nas linhas da vida, né? Que são essas linhas que eu dei, vamos supor assim, uma alusão, né? Que elas é o entrecruzamento de nossas vidas. O que são linhas mestras, né? As linhas mestras são linhas conscienciais dentro de mim mesmo, né? Dentro de nós mesmos, que se estiverem bloqueadas, nos deixa sem saída, sem visão, ou seja, sem clareza mental. Para ver, ser, ter, saber quem somos nós e o que queremos e o que precisamos. Não basta querer, e sim saber querer, saber o que queremos. Então, dentre essas linhas, nós temos a linha que eu sempre falo para vocês, que a linha do pai e mãe, né? Que é a linha da qual nós geramos, né? Através do nosso pai e da nossa mãe. A nossa linha ancestral, né? Que é a linha da nossa hereditariedade. O nosso pai, nossa mãe, nossos avós, né? Avô de pai, avô de mãe, né? A nossa linhagem. Depois, a nossa criança interior, o nosso eu. Mas dentre a criança interior, o nosso eu, existe também a nossa ancestralidade, a minha ancestralidade, né? A ancestralidade de pai e mãe, que é a ancestralidade geracionista, que foi aquele que me gerou. Mas a ancestralidade pessoal é as minhas encarnações anteriores. Aí muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas isso não existe. Ah, que encarnação interior não existiu, que isso é tudo balela. Para quem acredita em vidas passadas, é essa ancestralidade, a ancestralidade minha mesmo. Mas, inerente de eu acreditar ou não, deixar de acreditar que eu fui Maria, que eu fui João, que eu fui José, que eu fui Dom Pedro II, que eu fui Maria Madalena, que eu fui... Não interessa, né? Maria Madalena, com todo respeito,
Mas às vezes tem louco para todo gosto, né? Tem gente que faz cada alusões malucas. Mas não estamos aqui para falar sobre isso. É que às vezes a gente vê coisas engraçadas que nos divertimos, né? Às vezes nós achamos graça aí. E sorrir, não importa do que, sorrir é sempre bom, né? Sorria, sorria. A vida é bela e precisa sorrir e sentirmos felizes. Então, dentro desta energia, não importa, como eu havia falado, quantas encarnações nem que deixe de ser. O que importa é que todas as encarnações que tivemos, tudo, eu costumo dizer, o nosso pacote ele está aqui, nesta encarnação, nesta vida. Só que esta linha do tempo, da nossa ancestralidade, ela existe acontecimentos que nós trazemos ela para a nossa realidade hoje também, né? Que estão inseridos nos nossos registros acásticos. Não quero entrar dentro desta visão agora, só falar sobre ela, que ela existe. A nossa outra linha é a linha dos nossos relacionamentos. Essa linha, então, vocês viram que tem a linha de pai e mãe, a linha da ancestralidade do meu eu, né? Do meu eu, e a linha do relacionamento. É essa linha em que eu quero chamar a atenção, né? Para a linha do relacionamento. O meu relacionamento vai depender de todos os relacionamentos ao decorrer da vida. Muitas pessoas fazem várias perguntas, inclusive eu mesma. Nossa, né? Todos nós, a maioria das pessoas, são raras exceções que não tropeçam nos relacionamentos. E muitas vezes nós imaginamos, nós só olhamos para o relacionamento do bem-estar, relacionamento com a pessoa amada. Mas hoje eu quero discorrer nesta linha, na linha dos relacionamentos. Eu não quero aqui falar sobre... É interessante? Tem processos nesta linha? Tem. Mas vamos colocar para muitos de vocês e para mim mesmo, mas eu via, né? Eu via os processos ocorrer nessa linha que eu tinha consciência, mas não tinha autoconsciência. Eu tinha visão, mas não tinha autoconsciência nem autoanálise, né? Eu, criança, nós, crianças, nascemos, né? Começou o nosso relacionamento. Então, o meu primeiro relacionamento é o relacionamento com a minha mamãe, né? Ele já começa desde o ventre da minha mãe. O relacionamento com a minha mãe, o relacionamento com meu pai. Porque quando nós estamos... as pessoas dizem assim que a partir do momento, eu não sei exatamente dizer, porque só a classe médica, nunca entrei nessa curiosidade de saber, a partir de quando que o feto começa a ouvir. Eu só sei pela observação que a partir do 4º mês, ou muitos deles do 3º mês, ele já começa a ouvir. Por quê? Quando ele escuta um som,
ou ele escuta o galo cantar, ou uma vaca mugir, ou qualquer coisa, ele se mexe, né? As mamães sabem bem disso. Ou ele mexe com um frenesi de contentamento, ai, gostei, que lindo! Ou ele mexe com susto, ele se assusta quando ele escuta o som. Ou quando ele escuta uma música. Então, é muito interessante. Então, já é os nossos primeiros relacionamentos com as energias, né? Que nós internalizamos energias boas ou energias ruins, eu digo energias, frequências de bem, assim, de harmonia, frequências harmoniosas ou frequências desarmoniosas. A partir do momento do nosso nascimento, então, ali naquela convivência do ventre da mamãe, nós também já internalizamos a frequência do som da voz do nosso pai, da voz dos nossos irmãos, mas quem nós temos o contato mais direto é o nosso pai e a nossa mãe. É o nosso alicerce. O que acontece? O que acontece quando o nosso pai e a nossa mãe não vivem bem? Vive as turras, brigando, xingando, espancando e um relacionamento conturbado. Não quero aqui entrar nessa questão. Nós já vamos ali somatizando no nosso corpo, nas nossas células, energias desarmônicas. Isso sem contar daquela energia desarmônica que tem dentro da minha matriz espiritual que eu trouxe de outras vidas. Nós não vamos entrar nessa questão agora. Mas agora eu sei que ela existe, eu tenho várias experiências dentro dessa área, além do nascimento, mas eu hoje não quero falar sobre isso e não vou falar sobre isso. Muitas pessoas, elas não aceitam, e inerente de aceitar ou não. Mas o que é crucial é o vivencial aqui agora na nossa encarnação. Essa energia desencadeia todos os nossos desequilíbrios e as nossas dificuldades futuras dentro desta encarnação. A nossa convivência familiar, ela é um divisor de águas para desenvolvermos padrões de qualidades boas e de más qualidades. Os padrões, nós começamos a somatizar padrões energéticos que vai prejudicar todo o nosso corpo, toda a nossa corrente neural, né? Todos os nossos neurônios a partir do seio familiar. Aí vem o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos primos, muitas pessoas têm primos. Daí nós vamos para a escola, com os nossos colegas de escola. Como que eu sou com os meus colegas de escola? Como que eu sou com os meus primos? Briguento? Encrenqueiro? Harmonioso? Medroso? Como que é o meu comportamento? Tudo vai depender do que o meu pai e a minha mãe deixou para mim. Vai depender da minha herança genética, ou seja, da minha herança hereditária, né? Do que o meu pai e a minha mãe. Muitas vezes a mãe diz assim:
Eu quero melhor, eu desejo melhor para o meu filho. Só que o filho, nem sempre ele se dá bem na vida. Como foi a minha gestação? Como é o relacionamento meu com o meu parceiro? Como é o meu relacionamento comigo mesmo? Que muitas das vezes, antigamente, a gente tinha mais uma criação com pai e mãe. Hoje em dia, com papai. São raras exceções que a mamãe ia embora e papai criava. Mas nós tivemos um relacionamento muito profundo com a nossa mãe. Como estava a nossa mãe, né? Trabalhando na roça, com uma grande dificuldade, pegando muitos pesos, num grande desafio, ou trabalhando em serviço de exploração de escravo, com um sentimento de grande dificuldade, de grande dureza, de grande esforço, dela dizer assim: eu não estou aguentando mais, eu estou fraca, meu corpo não está aguentando mais, dela ter que descansar com a criança no ventre. Quantas vezes eu vi esse episódio acontecer? Então, isso, meus amados, passa para a criança. Então, essa criança, ela vai depender do seu comportamento com os colegas. Muitas crianças é briguento, muitas crianças, ela é covarde. Os outros batem nela, explora ela, né? E ela fica subserviente aos outros. Tudo isso é de acordo com as nossas energias, que eu falo são as nossas travas internas, com as nossas formas, pensamentos interiores, que ao passar do tempo que a gente vai crescendo, a gente não tem noção do que está acontecendo conosco, né? Então, isso nós trazemos para a nossa vida de adolescente, para com os nossos namorados, né? De brigar, de xingar, sabe, um comportamento desarmônico por onde nós passamos, nós trazemos para as nossas moradias, para onde nós vamos com os nossos vizinhos. Muitas pessoas brigam muito com os vizinhos, brigam no trabalho, muita diz que me diz que, né? Uma das coisas que eu vou ainda me aprofundar, que isso faz parte de mim também, eu estou na caminhada do melhoramento, né? E uma coisa que me chamou a atenção bastante essa